Boa tarde, Olávio. Antes de mais, agradeço estar aqui presente nesta entrevista. É um prazer enorme. Eu também agradeço terem-me convidado para entrevistá-la. Antes de mais, falasse um bocadinho aqui que estas entrevistas são no sentido que estamos a celebrar os 45 anos da UMAR e tivemos esta ideia que acho que é excelente, não é? Porque acho que a memória histórica é muito importante, não é? De termos estas entrevistas das fundadoras da UMAR, por isso é um prazer entrevistá-la. Muito obrigada, antes de mais. Queria também, antes de fazer as suas perguntas mais diretas, se pudesse falar um bocadinho do seu percurso pessoal, do seu percurso profissional, para conhecermos um bocadinho a Olávia, por favor, esteja à vontade. Sim, obrigada também pela possibilidade desta entrevista, que é um documento, não é, que todos os fundadores estão a fazer, eu acho muito bem. A dizer sobre mim, portanto, quer dizer, foram-se somando algumas situações de injustiças que me foram formando esta vontade de lutar contra discriminações. No fundo, existem tantas discriminações e a das mulheres é somada a todas as outras. Portanto, eu nasci no Alentejo, uma pequena propriedade do Alentejo, e aí formei-me, houve um problema da escola, porque aquilo eram pequenas propriedades ali e não tinha escola. E o meu pai teve que fazer algum esforço, vender uma parte da propriedade para comprar fazer um despaço, comprar um despaço na vila, para que nós pudéssemos ter possibilidade de ir à escola. Já que o meu irmão mais velho tinha caminhado aquela 5 quilómetros todos os dias para cá e para lá, acompanhado do seu fiel, e foi assim, portanto, que fizemos a instrução primária e não havia possibilidade de mais nada. Não se pôde estudar, o liceu mais próximo era em Aljustrel, que era o Conselho. Para mais, havia Beja, que ainda pior, não é? E não houve possibilidade de ninguém estudar. O meu pai, portanto, aquilo era uma pequena propriedade, ele não tinha possibilidade de pôr gente a trabalhar, era só ele a trabalhar, e trabalhou muito, e isso desgastou e acabou por morrer ainda cedo. E a minha mãe ficou com cinco filhas e um filho para criar. Pronto, esta situação da morte do meu pai fez-nos vir para as proximidades de Lisboa. Eu contraí uma infecção no lábio que fez com que a minha mãe tivesse que vir comigo ao IPO, e por aqui fiquei. Depois tinha calmatia, pronto, e as coisas desenvolveram-se aí. Havia uma fábrica de confecções que tinha abrido havia pouco tempo, onde foi, pode-se dizer, o meu primeiro emprego. Estive lá pouco tempo porque aquilo era muito desgastante, pronto, uma fábrica de confecções que foi posta aqui por uns suecos. E ao fim do ano eu já estava com uma anemia e tive que sair de lá. Entretanto, fui para uma cooperativa de consumo que tinha também sido criada havia pouco tempo, nessa altura que surgiram várias cooperativas, e eu fui para lá. Estive lá bastante tempo, 9 anos, como balconista. Nessa cooperativa tive, portanto, contacto com pessoas ligadas ao Partido Comunista e outras áreas de intervenção, pessoas mais esclarecidas, e aí comecei também a juntar tudo aquilo que eu tinha percepcionado enquanto jovem. Aí comecei a juntar as coisas e comecei então a integrar algumas lutas. Portanto, fui também para uma escola, numa sociedade que era o ginásio, na Baixa da Banheira, que abriu uma escola, podia-se dizer que era uma escola, porque davam explicações a pessoas que tinham dificuldades que não tinham estudado, e depois fazíamos exame como externas no liceu.
E aí fiz uma parte do 5º ano, na altura, que hoje é o 9º, e também aí aprendi uma série de coisas, porque eram pessoas esclarecidas, eram pessoas que não só nos davam aulas do ponto de vista técnico dos exames, mas também tínhamos vários debates sobre a situação política, tudo isso. Houve uma altura em que eu já empenhada nessas coisas todas, não é? Contactos ali nas franjas do PCP, porque na altura não havia mais nada. Isto é em 72 que me acontece que eu vou envolver-me numa situação em que vou para a Praça do Barreiro, com mais algumas jovens e mulheres, raparigas e rapazes, fazer uma ação de venda de selos para apoio às famílias dos presos políticos. Bom, nós íamos para lá, já sabíamos que íamos ser incomodadas, não é? Portanto, aquilo, a maior parte conseguiu safar-se, não é? Porque aquilo era uma operação bem controlada para que as pessoas conseguissem, não fossem presas, não é? O mínimo possível foi, mas nós já sabíamos que aquilo foi praticamente um incómodo. Foram presas 4 dias. Isto foi em janeiro de 72. Pronto, foi uma primeira experiência para saber onde é que ficava Caxias, aquelas coisas todas. Depois também fui ao Congresso de Aveiro, portanto já em 73, já também mais empenhada, aí tive contacto com algumas pessoas, não só do PCP, do MDM, em relação às teses que foram apresentadas para as mulheres, portanto, e também tive nas discussões com elas no Barreiro sobre essas questões. Fui ao Congresso de Aveiro, apanhei umas cacetadas também, não é? Para saber como é que era, aquelas polícias, as polícias cães e os cães polícias. E isso foi também outra experiência. Bem, para não alongar mais, onde é que estava no 25 de Abril? Onde estava no 25 de Abril é que, antes disso, começou a haver, já em 73, havia críticas ao PCP, críticas à atuação, pronto, tudo aquilo um bocado envolvendo também a União Soviética, divergências com essa situação e portanto começou a haver, portanto dessas divergências do PCP começou a haver grupos marxistas-leninistas em divergência, portanto, questões relacionadas com direção e com muitas outras questões de passagem pacífica ou passagem violenta para o socialismo. E esses grupos marxistas-leninistas começaram também a rondar aquela zona e eu fui tocada por isso através dessa escola e através de pessoas com que eu contatava na altura. Portanto, essa aproximação fez-me integrar um desses grupos, ML. E no 25 de Abril eu tinha estado a fazer com a minha cunhada, e que também estava nessa organização, fazer panfletos para distribuir no 1º de Maio. Portanto, no 25 de Abril fomos apanhadas com um saco de panfletos, com os jornais por cima, na caminhoneta, porque eu morava num sítio e vinha porque a minha cunhada dava aulas na Moita, e ela vinha com os sacos. Começámos a ouvir falar na rádio da caminhoneta no golpe. E ficámos um bocado alarmadas porque começámos a ouvir, portanto, todo aquele envolvimento, as pessoas ficarem em casa, e começámos a ouvir falar no Spínola. Ora, no Spínola para nós era assim uma pessoa que tinha escrito aquele livro de abertura, mas sabíamos que não era nenhum revolucionário, era uma pessoa ligada à direita e à situação do colonialismo. Portanto, nessa situação. E então ficámos um bocado alarmadas. Pronto. Depois, com o desenvolver do dia, nós vimos o que é que se passava e ficámos numa
uma vigilância constante até às 5 da tarde, quando se soube que realmente era a festa. Foi aí a explosão de destapar de uma panela a ferver, uma coisa... Bom, a partir daí foi uma explosão de vontades, foi as lutas todas, primeiro as lutas por, pelo menos naquela região e acho que em muitas outras regiões, que nós conhecíamos alguns elementos da PIDE, não é? E começaram a ser apontados, muitos deles fugiram. Bom, foi aquele envolvimento todo que aquele período começou a ser um dos períodos que nós podemos dizer da nossa história, um período, não há outro, quer dizer, é um privilégio nós termos vivido aquele período entre 74 e 75, que hoje muitas vezes as pessoas condenam, porque foi falta de liberdade, porque foi quererem tomar o país e quererem os comunistas tomar conta disto. Não, houve pessoas que não eram nada, o comunismo depois começou a ter alguma intervenção, como é evidente, assim como outras forças políticas, mas a questão era que toda a gente tomou aquilo como uma coisa, quer dizer, é agora que vamos lutar pelas nossas conquistas e vamos conseguir. Portanto, por isso, nessa altura, as lutas arrebentaram por todo lado, lutas pela casa, pelas creches, por tudo, eram lutas por tudo. E as mulheres tiveram um papel aí fundamental. Eu não digo fundamental dada a situação em que elas viviam, amarradas em casa, criticadas, discriminadas por todas as situações. E as mulheres foram elas, todas aquelas que puderam, porque havia as amarras dos filhos, não é? Que elas, quando podiam, portanto, ou diziam à vizinha, ou à mãe, ou à tia, ou à sogra, para ficar com as crianças, para poderem lutar por aquilo que elas achavam que era justo. E isso foi um período fantástico e que deu, portanto, para além da luta em casa, que eu acho que estas vontades todas e todo este explodir de situações criou problemas em casa, como é evidente, não é? Porque para além da luta de classes que se estava a desenvolver, havia a luta em casa, porque o marido, às vezes sendo da mesma classe, a gente sabe que as questões das mulheres são duplamente, quando nós dizemos que são duplamente exploradas, elas são exploradas em casa. Os conceitos que existem de há muitos anos, não é? Isto é ancestral, desde a escravidão, que as mulheres são mais escravas que os próprios escravos. Portanto, isto muitas vezes deu em divórcio, não é? Como se viu nessa altura, explodiram muitos divórcios. Pronto, isto é aquele período entre 74 e 75, ora, o mar só surgiu em 76, mas estes movimentos todos de lutas, apesar do 25 de novembro, que o mar já surgiu em 76, há um ano após o 25 de novembro, portanto, toda aquela situação de luta e de vontade de conquistar as coisas continuava, não é? E a UMAR surgiu desses movimentos e dessas lutas todas, dessas mulheres e mais algumas também organizadas, como muitas de nós estávamos, umas nos grupos marxistas-leninistas, outras simplesmente simpatizantes, e aí surgiu então a UMAR. Eu estava num partido que incentivou a esse surgimento. Incentivou porque, quer dizer, um partido que luta por mudar a situação, fazer a revolução, no fundo era isso que se queria na altura. Não era só o meu partido, muitos lutavam segundo as suas concepções para mudar a sociedade e pensavam agora é que a situação está madura. E o meu partido, portanto, deu alguma força ao surgimento da UMAR. Não para controlar, não para condicionar, não. A primeira encontro da UMAR e a formação da UMAR foi logo feita com mulheres fora umas eram do partido, outras não eram do partido, eram só do UDP, outras não eram do UDP, outras não eram de nada.
primeiro secretariado da UMAR, lembro-me pelo menos de uma camarada que fez parte do primeiro secretariado, que era caixeira viajante, que era uma coisa que na altura havia muito poucas mulheres caixeiras viajantes, mas ela era uma mulher desimpedida, uma mulher lutadora, e integrou logo nessa altura a UMAR. Nesse primeiro encontro, pronto, depois dessa formação, de se contatarem umas com as outras e de se formar um núcleo que iria contatar esse primeiro encontro, portanto foi logo na altura com mulheres de várias zonas do país, que foi na Voz do Operário. A partir desse primeiro encontro, pronto, começou-se a fazer a questão da legalização da UMAR, escolher o nome, escolher o símbolo, que é um símbolo maravilhoso, o nome também, portanto, na altura correspondia exatamente àquilo que era a situação. União das Mulheres Antifascistas e Revolucionárias. Antifascistas porque, na altura, o fascismo estava sempre à espreita, não é? Portanto, o 25 de abril foi feito, havia as forças revolucionárias e havia as forças contra-revolucionárias, houve vários golpes, portanto, perpetrados pela direita, e assaltos, assédios e bombas e não sei o quê. Isso era uma situação muito, muito periclitante e que o fascismo estava à espreita. Portanto, nós éramos antifascistas e revolucionárias. Revolucionárias porque queríamos mudar as coisas de uma forma mais radical. Quer dizer uma coisa sobre o símbolo. O símbolo foi uma coisa muito trabalhada a partir de um quadro de uma nossa amiga brasileira, que era a Teresa Costa Rego, que pronto, neste momento já não existe, e ela estava em Portugal nessa altura, e ela tinha um quadro maravilhoso com um sol feito bem, eu conheci feito em tecido, mas ela era um quadro mesmo pintado por ela. E a partir desse quadro é que foi feito o símbolo da UMAR. Portanto, foi feita a ideia de uma mulher no meio do sol e ficou um símbolo maravilhoso. Pronto, sobre os nomes da UMAR, portanto, já se falou no primeiro nome. O segundo nome foi o Movimento pela Emancipação das Mulheres Portuguesas, que era um nome comprido, não respeitava a sigla, mas era aquilo que na altura que nós chamávamos a emancipação das mulheres portuguesas. A emancipação das mulheres também tem que ver com a emancipação dos homens, porque nós sabemos que nesta luta e nesta sociedade de classes existem homens também discriminados, assim como pronto, a questão das classes, dos pobres, dos médios, dos ricos, etc. Depois surgiu, andámos muitos anos à procura de uma sigla, de um nome que correspondesse à sigla, e foi encontrado há pouco tempo, portanto, esse nome o nome atual, não é? União de Mulheres Alternativa e Resposta. Sobre este nome, quer dizer uma coisa, pronto, é só um apontamento. Quando foi votado esse nome, eu pus um problema que era alternativa, mas nós não somos alternativa, nós somos só uma associação de mulheres, portanto ficaria melhor ação e resposta. Pronto, eu propus, mas depois acabou por não ser aceito e a gente tem que aceitar democraticamente as situações. Pronto, mas ficou-me sempre essa. Pronto, a outra coisa é a imprensa, que eu acho não foi assim. Desde o início, como trabalhava numa gráfica, fiquei muito ligada às questões da imprensa da UMAR. E quero falar aqui de uma coisa. Eu, quando cheguei aqui, perguntei se havia nos arquivos alguma publicação, da primeira publicação, algum elemento da primeira publicação da UMAR, que foi o Boletim da UMAR, ainda antes da revista. Foi a primeira revista que foi depois, logo ao fim de alguns meses, criada. Havia o Boletim da UMAR. E então, nesse boletim, havia uma coisa muito engraçada que se fazia, que era um diálogo, escrito, que era eu que fazia com a Mariana Charrua, que foi entrevistada aqui há pouco tempo. Era muito engraçado, porque punha tudo aquilo que se dizia, por exemplo,
situações em que as mulheres punham, mas porquê isto e porquê aquilo, não sei o quê. E nós respondíamos. Eu era à procura de um boletim desses para dar um exemplo desses diálogos, que era muito engraçado. Pronto, depois surgiu então a revista Mulher de Abril, em que muitas camaradas estiveram envolvidas, e eu muito ligada não só à escrita, mas também à feitura da revista. Como estava na gráfica, tinha mais essas capacidades. E estive envolvida desde o boletim, a Mulher de Abril, e até ultimamente a Mulher de Abril várias faces, não é? Revista A4, revista só 2 folhas, 3 folhas, uma folhinha. Este é um exemplo da Mulher de Abril, uma das primeiras revistas, que foi em A4. E, por último, como a verba começava a faltar, era só a folha Mulher de Abril, que às vezes eram 2 A4, outras vezes era só um, conforme nós pedíamos. Até à Sim Mulher, que foi a última, depois, Mulher de Abril, que era só estas folhinhas assim, não é? Dobrada, não é? E por último, e depois veio então a Sim Mulher. A Sim Mulher já veio depois numa fase posterior, porque nós tivemos muito tempo, assim, com aquela folhinha e tal. Portanto, depois tivemos uma situação um bocadinho mais folgada e tentámos lançar então a revista Mulher de Abril, que era eu o diretor interino. Pronto, esta situação trouxe-nos... queria falar ainda numa situação, não foi com a Mulher de Abril, não foi com a Sim Mulher, mas houve um quarto encontro da UMAR, que foi um marco também na associação, porque houve um período assim mais retirado e com maiores dificuldades. Então esse quarto encontro, que foi em 88, salvo erro, relançou então o UMAR para uma situação mais reforçada, com muito mais mulheres, com mais empenho, mais alargada no país, tudo isso. Esse quarto encontro, o que é que foi marcante? Foi marcante porque nós, nas nossas lutas pelas reivindicações para que fosse fixado em lei, não é? Muitas leis foram aprovadas, portanto houve muitos avanços. O que é que nós verificávamos nessa altura? É que havia leis, mas as leis não eram aplicadas. Então o nosso lema nesse quarto encontro foi iguais nas leis, iguais na vida. Não é? Não bastava só que as leis estivessem, mas que elas fossem aplicadas. Portanto, nessa altura era assim e agora também é, porque ainda há leis que neste momento não são aplicadas e que são já bastante antigas. Uma delas é a questão salarial, que a gente vê as estatísticas, às vezes parece que nem se nota, tá? As mulheres têm trabalhos que são mais mal pagos, não é? Mas no trabalho igual, salário igual, às vezes em algumas profissões não se nota muito, mas a gente vê a estatística e vê 17% a menos nos salários. Pronto, outra questão que eu queria abordar, eu estou, quer dizer, você não está a fazer perguntas, mas eu estou a apanhar a primeira pergunta, a segunda, já vou para a terceira, não é? Algumas coisas ficaram para trás, mas pronto, depois se quiser fazer perguntas. A questão é do feminismo, que eu também queria. Na altura nós não falávamos no feminismo, a nossa luta era contra as discriminações, contra a emancipação da mulher, como eu já disse há pouco. A emancipação não é só da mulher, é da sociedade toda. Mas o feminismo, na altura que nós conhecíamos, era o feminismo radical, o feminismo liberal, o feminismo que opunha homem e mulher, que não era isso que nós queremos caminhar juntos, não é? E queremos atingir queremos atingir condições iguais de luta para toda a sociedade, não é? Por isso é que nós lutamos, porque a mulher tem atraso nessas questões. É a mulher que entrega os filhos, é a mulher que entrega a casa, é a mulher que entrega todas essas coisas e nós temos que, primeiro, a questão das creches, que foi uma das lutas mais que tivemos na altura, das casas, das creches, tudo isso, que eram situações em que as mulheres mais sentiam na altura para se poderem libertar
para irem também participar, para irem, não só para irem trabalhar, não é? Algumas já tinham trabalhos, principalmente nessas fábricas de confecções, havia recentemente mulheres, de material elétrico, tudo isso eram de maioria de mulheres. E tinham que resolver, não havia creche, não é? Tinham que resolver esses problemas com as mães, com as tias, pronto. E isso não era justo e também não era justo para as crianças, porque as crianças precisam de um desenvolvimento que as creches e os infantários dão, com um pessoal especializado que não tem a ver com a situação que estava. Quer dizer que isto é uma luta que na altura foi encarada por mulheres, mas é de mulheres e homens, porque os filhos têm o pai e têm a mãe, não é? Portanto, e se as mulheres se precisam de libertar, os homens já se consideram libertos dessas coisas. Quer dizer, nesta altura as questões já vão mudando mais, portanto já há homens que se empenham com essas questões e que partilham as tarefas e as divisões com filhos e tudo isso. Mas é uma questão que vem de lá muito de trás, não é? Isso são concepções que às vezes não são só os homens que têm, as próprias mulheres as têm, não é? Pronto, mas eu estava a falar desse feminismo, que era o feminismo radical que nós conhecíamos na Europa e em algumas outras partes do mundo, mas que nós aqui não adotávamos. E esse feminismo, portanto, há pouco tempo que se começou a usar a palavra feminismo, acho que já nos finais do século XX, não é? Para aí. Embora nós achamos que há uma luta horizontal nesta questão. Ao feminismo liberal e ao feminismo marxista, que é aquele onde eu mais ou menos, portanto, me situo. Porquê? Porque é aquele que leva a uma mudança da sociedade, né? Porque nós fazemos muitas reivindicações e alcançamos muita situação melhor, como estamos, mas só uma mudança da sociedade é que nos vai trazer que mude mentalidades de homens e de mulheres e que toda a sociedade conflua para a mesma situação, de tal harmonia, não é? Que esta questão tem origem na propriedade privada, o feminismo marxista aponta, que é com o excedente de bens das lutas antes, portanto, ainda na idade não digo do esclavagismo, veio a seguir, o esclavagismo é que trouxe exatamente esse excedente, não é? Porque aquelas lutas por lugares férteis, por tudo isso, levava as tribos a terem lutas e os vencedores ficariam com os vencidos como escravos. Isso daria uma superprodução e essa produção tinha que ser mantida, esses bens que sobravam, esse excedente tinha que ser mantido primeiro nos grupos e depois nas famílias, não é? Isso originou exatamente a tal divisão e a tal propriedade privada, porque as mulheres tinham que garantir que os filhos eram daquele pai, não é? Daí todas as restrições à mulher, todas as restrições a que, por exemplo, os homens iam para a guerra, deixavam as mulheres com cinto de castidade, pronto, até as questões que depois evoluíram para a beleza do espartilho, e a beleza do sutiã e a beleza dessas coisas todas que existem ainda hoje na nossa sociedade. Portanto, hoje há outras coisas novas, os espartilhos e os sutiãs também vão desaparecendo, mas existem as modas, existem todas essas coisas que seccionam as mulheres para determinados padrões e para determinadas coisas que, numa sociedade mais livre, eu penso que cada um se veste como quer e cada um usa o cabelo como quer e a saia e o vestido como quer, ou calças, ou o que for, não é? Não tem que obedecer a modas, nem nada dessas coisas. Pronto, mas isto, já estamos a estender o guardanapo. Outra questão que é perguntada é os avanços, não é? Hoje, não é verdade? Antes de irmos a esta pergunta, queria saber mais especificamente
Qual foi o seu interesse, não é? Quando quis juntar-se aqui à questão do mar, de criar o mar, já foi aqui várias questões, mas qual era o seu pensamento na altura? Lembra-se quando juntou-se a este grupo de mulheres e juntaram-se, quais eram os objetivos, que interesses tinham especificamente para as mulheres portuguesas? Se pudesse falar um bocadinho também para completar este raciocínio aqui tão maravilhoso, por favor. Os objetivos nessa altura, portanto, era a luta pela questão imediata, por aquilo que era mais necessário na altura, não é? Era isso. O que me levou a mim e que levou muitas outras companheiras, com certeza era uma questão, era tão natural nós termos uma organização em que pudéssemos discutir os nossos problemas, que não eram só do trabalho, que não eram só da creche, que não eram só disto, era de nós como mulheres, a nossa situação, qual é que seria a nossa luta houve luta também dentro dos partidos, todas aquelas que tinham partidos, não era só o meu, todas as que tinham partidos, tiveram uma luta dentro dos partidos, uma luta como se tem cá fora na sociedade, porque há resistências e nós temos que romper essas resistências e essas que são de concepções burguesas, dizemos nós, burguesas porque é da sociedade burguesa, que já era da esclavagista e já era é que ia seguir. Portanto, isto é, como disse, é uma luta antiga, e isso, portanto, o mar surgindo de organizações de mulheres, nós tínhamos exemplos de algumas lutas antigas, não é? Desde as sufragistas e de outros feminismos também, nós não, portanto, por não abraçarmos nessa altura esse tipo de feminismo e ver até algumas críticas desse feminismo radical, por exemplo, da questão dos sutiãs, nós compreendemos muito bem que aquilo era um símbolo, não é? A tirada dos sutiãs era um símbolo opressor, como era os partidos, como era outra coisa qualquer. Mas nessa altura nós estávamos mais focadas e isso vinha das lutas que nós estávamos a viver, não é? Daquele desabrir no 25 de Abril, das lutas que surgiram por necessidades básicas, não é? Ao enfrentarmos o mar, nós quisemos saber a causa das coisas, não é? E fomos estudar, e fomos fazer inquéritos às mulheres, e fomos contatar vários tipos de mulheres, desde as camponesas, às operárias, às trabalhadoras dos serviços, tudo. Portanto, todas elas tinham coisas diferentes e todas elas tinham coisas comuns, não é? Que era a menorização que a mulher era sujeita. Uma menorização que existe, uma falta de poder das mulheres. Isso vem da família e vem da sociedade, que concebe. Porque nós ainda hoje vemos isso. É uma coisa que eu cito sempre, é a questão da publicidade. A mulher ainda é usada como símbolo sexual na publicidade, é usada, é abusada. A vender, quer dizer, ela não tem propriedade, ela não tem, na propriedade é a coisa mais difícil de conseguir, porque muitos pais, mesmo que têm propriedade, casam as filhas com uns bons gestores, que é para serem eles a gerir a fortuna, e as filhas são bonequinhas de enfeite. Portanto, que é também uma outra forma de discriminar. E acha que os desafios de hoje são diferentes do passado? Quais são os desafios que uns são muito diferentes, porque já se conseguiu muita coisa. Hoje o desafio é resistir àquilo que foi conseguido, não é? Tem que haver uma luta de resistência e uma luta de mais conquista, é verdade? Portanto, como eu estava a dizer, na questão, a mulher já tem acesso a lugares de decisão. E aí também se verifica uma coisa que vem um bocadinho de trás do que eu estava a dizer. Portanto, as concepções de sociedade capitalista existem em homens e mulheres. Nós vemos, por exemplo, as mulheres que estão no poder. O primeiro exemplo aí na luta mais da guerra na altura era a Thatcher, não é? Agora não é a Thatcher, é a Merkel, foi a Indira Gandhi, portanto, todas as mulheres. Elas vão para o poder, mas elas estão sujeitas a uma sociedade que as leva, no capitalismo elas têm que agir assim, porque nós às vezes temos a ilusão de que quem está no poder é que manda. Não, o poder é económico,
não é? Quem tem o poder é económico, o poder é económico. Nós vemos hoje nas questões todas aí dos bancos e não sei o quê, portanto, quem é que manda, não é? Portanto, essas mulheres vão... É verdade que isso também é uma luta. As mulheres não são diferentes dos homens, são diferentes, mas também são iguais, não é? É a tal história. A mulher tem diferente, portanto, é diferente porque tem uma outra maneira de encarar algumas. Assim, de uma forma geral, não se pode dizer, quando a gente diz as mulheres, não estamos a falar das mulheres todas, não é? Portanto, mas na educação que as mulheres têm e no papel que lhe foi dado pela sociedade, para esta sociedade, é que elas têm que abarcar várias coisas ao mesmo tempo. Elas na casa, elas têm que tomar conta de tudo. Elas podem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Estão a fazer uma coisa, estão a pensar como é que o filho está no quarto, ou que está na rua, ou que não sei o quê. Portanto, têm que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isto dá-lhes uma ginástica e uma capacidade que se vê depois em alguns trabalhos, em algumas coisas. Por exemplo, os homens preferem uma secretária a um secretário, não é? A secretária é mais eficiente. Não é? Uma secretária é mais eficiente que um secretário. Eu digo isto com alguma propriedade porque tenho alguns exemplos disso. Pronto, e continua a haver, portanto, esta imagem da mulher que é transmitida não só na publicidade, mas em todas as coisas. Por exemplo, ainda continua a ser a mulher a ter o principal papel na casa. O marido ajuda, que é uma coisa que é horrível ouvir, não é ajuda, é participação. Por exemplo, se um casal se desfaz, quer dizer, a mulher é a casa. Parece que se desfaz a casa. O homem já não tem, ou arranja outra esposa, ou os filhos vão para as mães, para as tias, ou não sei o quê. E é muito difícil um homem, sozinho, cuidar de um filho. Eu lembro sempre daquele filme, Câmara contra Câmara, não sei se vocês conhecem, em que ela se fartou e se foi embora e o filho e ele tinha um emprego muito absorvente lá numa empresa e teve que se desenganchar com o filho, teve que pô-lo na creche, teve que fazer isto e mais alguma coisa e dar-lhe comer e fazer tudo o que ela fazia. E ele aí viu realmente o que é que vale uma mulher, que às vezes não é considerado isso. Quer dizer, tem casa, não faz nada. Não é bem assim. Pronto, a questão de... Parece que vamos para a última questão, embora tenha ficado alguma... Perguntar, até na ligação desta pergunta, não é? Nós estamos numa fase assim complicada, com alguns retrocessos, mas também muitas reivindicações. Cada vez mais também temos pessoas ativistas, pessoas também estão na luta. Mas acha que estamos a viver uma nova forma de fascismo? Como é que vê esta situação hoje em dia, até em Portugal, não é? Até estamos agora com as eleições à porta. Como é que vê? Se vê com preocupação ou se vê com otimismo? Como é que vê hoje em dia aqui esta situação em O Portugal? fascismo é sempre um perigo. O fascismo é sempre um perigo. E nós vemos em todas as sociedades que, portanto, a sociedade capitalista procura mostrar sistemas democráticos, em que há eleições, que as pessoas votam, que as pessoas têm debates e conquistam coisas e não sei o quê, como uma democracia. Mas a democracia tem os seus limites e esses limites são impostos, não é? Porque, por exemplo, a valorização do trabalho, não é? Porque é que raio uma pessoa que está num escritório sentada atrás de uma secretária pode ter muito que fazer e muita responsabilidade, mas ganha mais que um pedreiro que anda a fazer casas e não tem casa, não é? Um pedreiro, um homem da construção civil, de várias a maior parte deles não tem casa, têm que comprar ou alugar por bom preço, não é? E ganham uma miséria de trabalho, são trabalhos mais mal pagos. Porquê? Se são trabalhos duros, as pessoas não têm tempo nem para estar com a família, quer dizer, uma grande parte trabalham longe dos sítios onde vivem.
E isso é uma carga muito grande de trabalho que as pessoas não têm capacidade de fazer mais nada, nem para se divertir, nem para viver a vida, nem para ter as coisas básicas, não é? Portanto, o valor do trabalho está muito mal visto nesta sociedade. É que se chama democracia. O que é que eu digo? Esta democracia vive assim enquanto as coisas por exemplo, se há o perigo de os de baixo, a malta, portanto, as pessoas com mais dificuldades se revoltarem, não é? Por exemplo, salários baixíssimos, nós temos o salário mais baixo da Europa. O salário, estou falando de salário mínimo, mas o meu salário médio, vamos ver, também é. E isto dá revolta. Portanto, as ditas democracias também não querem revoltas, não é? Mas se a coisa começa a ficar, portanto, há uma acumulação de capital de uma dimensão incomensurável, nós sabemos é que de vez em quando surgem milhões e milhões e milhões para empréstimos e para trocas de bancos e para não sei o quê. Portanto, esse dinheiro nós nem às vezes pensamos de onde é que ele vem. Mas ele vem do trabalho, porque só o trabalho é que produz, só o trabalho é que cria riqueza. Não são os empresários que criam riqueza. E agora já se chamam empresários a empregadores. Ora, se eles são empregadores, têm permissão a empregar. E não é isso que eles fazem. Só empregam quando querem. Portanto, estas sociedades, quando se vêem aflitas, vão endurecendo. E esse endurecimento muitas vezes vai dar fascismo. Não é? É daí que nasce o fascismo. O fascismo não é uma coisa que existe lá no etéreo e de vez em quando cai. Ele aparece por alguma razão. E a nossa sociedade, as democracias, não estão a responder àquilo que o povo quer, não é? Estão a apertar um bocado garrote. E depois vêm os fascistas a pregoar que tem que ser assim, que tem que ser mais reformas para o lado do capital. E o que é que isso vai dar? Vai dar repressão, vai dar que queres agora prisão, agora polícia para cima, agora não sei o quê. E foi isso que nós tivemos, não é? O nosso fascismo foi um bocado ligado também à tacanhez e ao medo do desenvolvimento e o querer agarrar as colónias, Beclerense, não sei o quê. Portanto, foi quer dizer, não acompanharam a situação. É como aqueles velhos que têm o dinheiro debaixo do colchão. É um bocado isso. Pronto, também temos vindo a falar aqui, não é, nestes desafios de hoje em dia, não é, de atualmente, e como é que acha que o mar pode contribuir para dar resposta a estes desafios e qual é o papel que acha que a associação, não é, que a União de Mulheres Alternativa Resposta pode dar e contribuir para ajudar nestes desafios e dar resposta a eles? O mar tem já uma experiência. Eu acho que o mar foi foi uma pedra angular nas conquistas todas que hoje temos. O mar teve em todas as lutas, o mar teve em todas as coisas. Eu, por acaso, tinha aqui algumas coisas que o mar desenvolveu ao longo do tempo, que era, para além do apoio às lutas, transmissão de conhecimentos, a luta pela despenalização do aborto, que foi uma das lutas importantes com outras organizações. E aí o mar, portanto, abraçou e colaborou com outros feminismos, não é? Nesta luta. Mas houve uma coisa muito importante que não sei se já alguém falou, que nós fomos para a Assembleia da República com umas camisolas, nós abortámos. Isso foi um marco na luta, foi um marco nessa luta pela despenalização do aborto. Depois tivemos também papel na CIDM, na altura que eu estava era a CIDM, agora é a SIG, em que todas as organizações de mulheres de outros partidos, de outras organizações, de sindicatos, de movimentos até, estavam lá representados. Nós estivemos desde o início e nessa luta também aprendemos muito e tivemos também contactos. Portanto, promoção de debates, imprensa própria, com entrevistas, divulgação. Fizemos uma vez um tribunal de opinião no Ano Internacional da Família, que foi em 94,
que foi uma coisa também, pronto. E fizemos cursos de formação, o Mar integrou, começou a fazer, portanto havia dinheiros da União Europeia para fomentar esses cursos para mulheres. O Mar integrou isso desde o início e fez esse esforço de fazer formação a mulheres e para outras áreas, mulheres, por exemplo, que eram despedidas, fábricas que fechavam. O Mar hoje tem casas-abrigo, o Mar tem, portanto, já um conhecimento também na área intelectual, também tem já outras camadas de mulheres que não tinha na altura, não é? Portanto, neste momento também existem já mulheres formadas que na altura não havia, não é? Na altura havia poucas mulheres que tivessem cursos superiores, não é? Hoje há bastantes, o que também é uma coisa fantástica, mas que nós vemos às vezes, pelo menos aqui há uns anos eu dizia isso, e acho que hoje ainda se verifica. As mulheres fazem os cursos, mas depois, no acesso aos postos de decisão ou de administração superior, é mais difícil, não é? Elas são as mais formadas, as mais bem formadas tecnicamente e tudo, mas depois chegam ali, pá, outras vezes é porque casam e a questão muda imediatamente, não é? Portanto, é isso. E depois ainda havia outra coisa que o Mar fazia para as suas associadas mais populares, que eram as excursões. Fazíamos as excursões para conhecer o país, porque havia muita gente que não tinha possibilidade de passear. Então essas excursões eram muito educativas também, porque fazíamos excursões, íamos aos lugares, queríamos saber porque é que aquele lugar tinha aquele monumento, o que é que tinha acontecido, até questões históricas. Eu lembro de ir uma vez uma excursão ao Alentejo, onde fomos à terra até da minha avó, onde tinha sido preso e desterrado para os Açores o homem que tinha matado o Sidónio Peixo. Portanto, e depois falou-se sobre todo aquele período da Primeira República, daquelas lutas um bocado, na altura, anárquicas. Nem o PCP havia ainda, porque só veio em 21. Portanto, aquele período da República até 1920 foi também um período de muitas lutas e de muita conquista de outras questões, principalmente na religião. Tá bom. Elália, já foi... Neste momento, eu acho que o Mar tem essa capacidade de ter essas mulheres mais jovens, não é? Baseadas na experiência que o Mar já teve. Isso tem que se basear sempre nessa experiência, porque as lutas das mulheres e as lutas do trabalho são sempre atuais, embora tanto todas as questões de conhecimento e de lutas até entrosamento com outras lutas internacionais e tudo isso é importante, mas não podemos deixar as lutas do nosso país. Nós tivemos uma história do 25 de Abril, tivemos um período que outros países vieram para cá estudar, não é? Vieram para cá estudar este movimento, o que é que deu, o que é que conseguiu, o que é que trouxe de extraordinário. E nós temos muito aí a estudar e a aprender e a ter sempre em conta que nós não podemos avançar sem saber o que é que está para trás e a saber também os perigos que podem vir, não é? Portanto, a nossa luta é uma luta diária, em casa, na sociedade, no trabalho, em todas as áreas, no ensino, em todo lado. Ambiental, neste momento também, porque a luta ambiental, por isso eu acho que a questão, não temos que estar só na luta pelas reivindicações das mulheres, nós fazemos essa luta para depois integrarmos a luta geral. E esta luta contra as alterações climáticas é uma luta geral, desde os jovens, aos homens, às mulheres, aos velhos, aos novos, tudo, porque é uma luta muito importante que nós temos o nosso planeta, não é o nosso planeta, é a nossa vida, é a vida humana e a vida de todas as espécies que neste momento estão a ser reduzidas e tudo isso. Pronto, temos essas lutas até à vitória final. Não há vitória final. A luta, e sempre não há vitória final. E aprendemos também do passado, também que acho que é importante o passado e o presente estarem sempre... Não esquecemos, não é? Como estava a dizer há bocadinho. Exatamente. Existir sempre. Existir e avançar.
Eu não tenho mais perguntas, só queria antes de terminar perguntar se quer dar uma última, dizer alguma coisa, terminar com alguma frase, se quer passar uma mensagem para quem vai ver esta entrevista. Se tiver alguma coisa para dizer, alguma mensagem, por favor, esteja à vontade. A mensagem é saudar a juventude que hoje está à frente da UMAR e que, pronto, a luta é essa, é aquilo que eu acabei de dizer, é resistir e trazer novas lutas e não abandonar as velhas. Não é? Sempre presentes. Sem dúvida. Olha, foi um prazer. Nos vários setores das mulheres, não é? Sem dúvida. Embora a luta horizontal, mas há sempre... E estarmos sempre também, não é, atentos e atentas a estas questões e aprendemos sempre a passar. Acho que é esta a mensagem que queremos passar. Muito obrigada por tudo que fez, não é? Pela UMAR também. Muito obrigada também à UMAR, às jovens da UMAR, que são o futuro. Obrigada eu, não é? Em nome de todas as jovens da UMAR, mas estamos aqui só mesmo por causa de vocês e não esquecer mesmo estas lutas tão importantes antes e pós 25 de Abril. E agradecer muito este bocadinho, acho que foi uma entrevista espetacular, deu aqui para mostrar aqui a diferença do passado e do presente, mas também esta ligação tão importante, por isso muito obrigada e até uma próxima e vou só aqui... Muito obrigada também, UMAR. Muito obrigada.